Olá, tudo bem? Sou o pastor Bruno, pastor da Primeira Igreja Batista em Benfica, na cidade de Juiz de Fora. Venho hoje aqui no canal, não para contar uma história, mas para falar um pouco sobre a questão do nosso país. Estamos às portas de uma nova eleição e estaremos elegendo aí presidentes, senadores, deputados federais, deputados estaduais, também governadores. Dentro dessa característica, os irmãos que lidam comigo, me conhecem, sabem da minha posição nesse sentido. Dentro da igreja, há a política, ou seja, há a política. O meu candidato é o meu candidato, dando a oportunidade exatamente dos irmãos, membros da igreja e demais pessoas terem a liberdade e o seu direito de escolherem quem devam votar. Independente se eu concordo ou não, é o direito de cada cidadão brasileiro, inclusive nós, os crentes em Jesus Cristo, de colocarmos lá na urna ou digitarmos na urna o número do candidato que nós julgamos ser o melhor para a nossa nação. Eu venho aqui exatamente neste dia conversar um pouco sobre isso, porque sinto que às vezes, no meio evangélico, especialmente no meio evangélico, eu vou usar o meio evangélico porque é o meio ao qual eu faço parte, nós deblateramos, discutimos, brigamos por questões inócuas, que não levam a lugar nenhum, tentando impor nossa posição, nossa opinião, nosso desejo. E acredito que isso não constrói, pelo contrário. Isso gera exatamente um descrédito no relacionamento dos irmãos com o Senhor da igreja. Uns vão perguntar, pastor, por que você está falando isso? Porque tem acompanhado aí nas redes sociais, na mídia, discussões de irmãos mesmo, de pessoas que têm perdido a sua relação, a sua amizade, o seu voto, a sua aliança, através de Deus, por conta exatamente de opiniões contrárias. Nós, os batistas, temos como regime de governo o regime democrático de governo. E entendemos que devemos sim respeitar a opinião, ou pelo menos a aprovação dada através da maioria. Nós batistas entendemos que dentro de uma assembleia decisória, havendo exatamente a definição dada por maioria de votos, nós entendemos que isso é vontade de Deus e que todos devamos e devemos seguir juntos, ainda que eu não concorde, ainda que eu tenha manifestado a minha opinião contrária. Dentro dessa característica, irmãos, nós temos aí vários candidatos, especialmente a presidente da República, o cargo de mandatário do país. Candidatos de esquerda, candidatos de direita, candidatos de centro. E a gente precisa também de fazer uma avaliação na proposta de cada um, na palavra de cada um, e aí orar a Deus e pedir que Deus nos ajude, nos dê direção para votarmos lá no candidato que julgarmos ser o melhor para a nossa nação. Sendo ele eleito, entendemos então, como democracia, ser essa a vontade de Deus. E buscar, sim, interceder, orar, pedir a Deus que abençoe o novo mandatário, o governante que estará dirigindo o nosso país, para que ele tenha sabedoria, para que ele tenha misericórdia, para que ele tenha graça, para que ele tenha o poder de Deus para agir segundo a vontade de Deus, buscando fazer o melhor para a nação brasileira. Eu gostaria aqui de invocar alguns textos bíblicos relacionados exatamente à obrigação que nós, os cristãos, temos, ou os que creem na palavra de Deus, como regra de fé, de prática, de conduta, de moral, de ética, que precisam exercer sobre a sua vida. Então eu gostaria de invocar alguns versículos, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2. Eu vou ler na linguagem para hoje, para a gente ter um entendimento um tanto quanto mais direto, objetivo. Primeira epístola de Timóteo, capítulo 2, Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 1 ao 2, diz assim: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por
e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Essa característica, irmãos, é uma orientação do apóstolo para que os seus filhos na fé, os que creem na palavra, assumam o compromisso de interceder, de orarem por todos os homens, em especial pelos que exercem a autoridade. E aqui ele vai dizer exatamente dos reis, né? Por todos que exercem a autoridade. O intuito disso é que, se nós colocarmos a vida dessas pessoas, desses homens ou mulheres, no altar de Deus, pedimos ao Senhor que intervenha em nosso favor, o intuito disso é que nós tenhamos uma vida tranquila, pacífica, benéfica, abençoadora, digna, né? O problema é que às vezes nós deixamos nossas obrigações para enveredarmos por questões de batalhas com pessoas que pensam contrário a nós. A gente quer os embates, a gente quer brigar, a gente quer impor nossa posição, a gente quer levar as pessoas a assumirem o que nós queremos. E aí deixamos de ser, inclusive, cristãos, deixamos o espírito cristão de lado. Outro texto que eu gostaria exatamente também de invocar aqui, né, Tito, capítulo 3, verso 1 e 2, diz assim: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes e sejam prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Irmãos, nós evangélicos, e aí eu vou usar o termo cristão, então, abrindo aí a todos os que creem na palavra, a todos os que creem em Cristo. Nós, os cristãos, precisamos ter pensamentos e atitudes de mansidão, lembrando que estamos sujeitos aos governantes porque são autoridades constituídas pelo próprio Deus, através do voto popular. Então, a gente tem por responsabilidade, né, responder aí de forma equânime, equilibrada, com sabedoria, com inteligência, né? A gente às vezes coloca questões, né, de plataformas políticas, né, de determinado candidato ou de outro candidato, acima da nossa responsabilidade de intercedermos. Porque se o candidato que eu não queria que fosse eleito, seja de direita, seja de esquerda, ou a candidata, não foi eleito, e aí foi um candidato que eu trabalhei contra ele, agora ele passa a ser o mandatário do país, ele passa a ser o meu governante. E então eu tenho responsabilidade de colocar a vida dele no altar de Deus, para que nós, cidadãos brasileiros, tenhamos uma vida melhor. Eu não sei qual é o seu candidato, e aí também não importa, eu sei quem é o meu candidato, e sei da responsabilidade que tenho de estar intercedendo por ele. E se ele não for eleito, e aquele que não foi o meu candidato assumir a cadeira de mandatário do país, eu tenho a responsabilidade de orar por ele, né? Talvez eu não concorde com as atitudes dele, com os pensamentos dele, e isso, no campo democrático, né, nós vamos colocar essas discussões com quem de direito, né? Os que promovem as leis do nosso país. Então, muito mais importante, talvez, do que o presidente do país, que tem uma posição, né, de representatividade, de autoridade, estão aqueles que fazem as leis. Estamos falando aí sobre candidatos e candidatas ao governo do nosso país, à presidência do país, mas estamos deixando de falar sobre aqueles deputados, né, que são responsáveis em fazerem leis, né, estão lá no Brasil, ou lá no Planalto, no governo, lá dentro, lá da Câmara Federal, criando leis que têm prejudicado muito os brasileiros, né? Leis que têm levado brasileiros à situação de miserabilidade. Então, cabe a nós, né, estarmos colocando nossa posição de servos do Senhor, votarmos sim, nós não podemos deixar de cumprir com a nossa responsabilidade de brasileiro, lá com o voto obrigatório, mas, sobretudo, também buscar colocar lá no governo pessoas que têm pensamento e valores que vão responder às necessidades da nossa sociedade. Eu acredito, né, que Deus tem agido no país para que nós tenhamos exatamente uma novidade de vida no nosso país.
Há muito tempo nós temos visto, eu tenho ouvido pessoas crentes, irmãos, membros de igrejas, católicos, pessoas cristãs, dizendo que estão pedindo a Deus para que Deus venha agir no país. E o que está acontecendo talvez seja a atuação de Deus. Então pense nisso, ore a Deus, não deixe que a sua vida religiosa cristã seja suplantada pela sua ansiedade, pela sua preocupação, pela sua tensão do que há de acontecer, porque nós descansamos nas mãos do Senhor. Ainda tem outros textos que eu gostaria de compartilhar. Vou invocar aqui, por exemplo, o sábio Salomão, Provérbios capítulo 8, verso 15 e 16, assim: por meu intermédio os reis governam e as autoridades exercem justiça, também por meu intermédio. Governam os nobres, todos os juízes da terra. Então, Salomão vai dizer que é por intermédio de Deus que esses reis, que os governantes governam o país e exercem a justiça. E nós não somos maiores do que o nosso Deus. Há uma outra questão que envolve aí a realidade da palavra. O apóstolo Paulo, Romanos capítulo 13. Romanos 13 é um texto muito conhecido, diz assim, versículo 1 e 2: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem fora foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Acredito, queridos, que nós temos um poder muito grande confiado por Deus a nós. Poder de colocarmos nas urnas o nosso voto. O voto individual, somado à individualidade de cada um desse nosso país, elegerá o presidente que regerá o país pelos próximos 4 anos. Ore, busque em Deus sabedoria, e aquele que assumir lá a cadeira do mandatário do país, e seja ungido pela unção e atuação de Deus. Então, se você deseja que os seus valores sejam vistos, que os seus valores sejam implementados, ore a Deus, peça a Deus: Senhor, eu quero ter a seguinte atitude na minha vida. Coloca para Deus, e se for da vontade de Deus, que a sua vontade se realize, será feito assim. A vontade de Deus prevalece e sempre será a melhor vontade. O que eu também não posso concordar, e aí para nós os cristãos, é que sendo cristãos, nós temos que pensar em valores instituídos na palavra de Deus. Valores da família, da moral, da ética, valores da honestidade, da integridade, valor do amor. Esses valores busquem nos candidatos que estão buscando a cadeira de mandatário do país. Se você é cristão e se você quer uma família melhor, se você quer que a família ganhe notoriedade na sociedade, porque ao longo dos anos nós estamos perdendo essa notoriedade. Já houve um tempo que família foi chamada de célula-mãe de uma sociedade, célula máter da sociedade. E hoje o que parece, a sociedade impõe valores para a família. E isso não é prudente. Para mim isso não é negociável. Então acredito que a família, o pai, a mãe, a figura da família tradicional precisa ser preservada. Acredito também que valores de integridade, de honestidade, que são implementados dentro do próprio lar, precisam ser replicados, incentivados. E nós não devemos permitir que tenhamos aqui uma democracia que, ao meu ver, eu chamaria de reversa, democracia reversa, em que grupos de minoria impõem valores para a maioria. Isso não é democracia. Debaixo da bandeira da democracia, pessoas têm distorcido a realidade da democracia. Por isso eu estou orando a Deus. Estou orando a Deus pelos candidatos que aí estão, pelas candidatas que aí estão. Estou orando porque eu quero sim um Brasil melhor, um Brasil íntegro, um Brasil justo, um Brasil honesto. Um Brasil em que valores de ética, de moral, sejam primazia na sociedade brasileira. Valores em que nós respeitemos as autoridades constituídas, que não se invertam os valores, em que aqueles que estão fora da lei, os que não desejam obedecer, os que querem assumir posturas de guerra contra as autoridades constituídas, sejam transformados
se submetam às leis, assim como nós, os cristãos, devemos nos submeter. A sociedade cobra de nós, os cristãos, que nós sejamos honestos, justos, verdadeiros, mas a sociedade não tem feito isso. Então está na hora, já que se cobra de nós, os cristãos, então estou colocando aqui para dizer exatamente isso. Quero que você, cristão, que crê na palavra, veja isso. Né? Nós temos que interceder pelas autoridades constituídas, temos que respeitar as autoridades constituídas e fazer com que elas sejam respeitadas por todos. E assumir a nossa postura, a nossa bandeira de cristão, segundo os valores da palavra de Deus, da santa palavra de Deus. Sim, palavra escrita por homens, mas para mim inspirados por Deus, no livro de fé. Não é um livro histórico, não é um livro científico, é um livro de fé. E nesse livro de fé eu aprendo que preciso respeitar os que estão lá, orar por aqueles que estão lá e trazer uma palavra dentro da liberdade democrática de direito, levando aos que foram eleitos os anseios da sociedade, porque eles vão legislar de acordo com os anseios da nossa sociedade. E isso implica exatamente em pensar que nós, os cristãos, também temos nossos anseios, de sermos respeitados nas nossas crenças, de sermos respeitados na nossa valorização da ética, da moral, do respeito à integridade, sobretudo respeito à família. Então, estou aqui hoje fazendo esse desabafo, né, a fim de dizer que conto com você, cristão, no sentido de que você estará votando no candidato ou candidata que Deus colocar no seu coração. E se ele não for eleito, quero contar com você para que nós nos unamos numa corrente de intercessão, de oração, a fim de que o Brasil, de que o país seja melhor e que nós possamos viver com tranquilidade, sobretudo com sobriedade, dizendo e sabendo que Deus é o Senhor desta nação. Talvez não fosse o que você pensa, talvez não é o que você pensa, mas o que eu penso nesse momento é que os valores da família, da vida, o amor ao próximo estão sendo diluídos por questões de guerras, de brigas, de minorias, buscando posições que não devam ser alcançadas. Então, Deus acima de todos e de tudo. Esse é o país que eu desejo e essa é a nação que tenho sonhado. Que Deus abençoe você, que Deus te dê sabedoria nesse momento de decisão tão importante para o nosso país. Um abraço no seu coração, a gente se vê por aí.